ações. Agora, na abertura de Os Pingos nos Is, nós falávamos sobre uma apuração que indicava a saída de Caroline e de Tony do Partido Liberal. Tem uma atualização. Durante o Pingos já teve uma atualização. Colegas do Partido Liberal, do PL, não veem com bons olhos a saída de Carol de Tony para disputar o Senado por outro partido. A apuração do Matheus Dias, nosso repórter, chega ao vivo, vai trazer os detalhes dessa articulação. Matheus, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência o que os parlamentares te disseram a respeito dessa possibilidade, saída ou não, de Carol de Tony do PL, hein? Pois é, Caniato, essa opção não pegou muito bem dentro do partido, não. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Eu conversei agora há pouco com o deputado federal Sanderson, ele que é do PL do Rio Grande do Sul, fica na região próxima ali, comentou que ele não acredita que Carol de Tony vai sair do partido, mas que se isso acontecer e ela realmente concorrer ao Senado por outra sigla, aí não vai pegar nada bem dentro do partido. Ela que, segundo ele, tem bastante proximidade com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, tem proximidade também com o Esperidião Amin, o senador que tem feito toda essa tramitação, todo esse xadrez político para ver quem será ali junto aos líderes do partido, do PL, quem serão os escolhidos para concorrer ao Senado. Santa Catarina, que é um estado considerado praticamente todo de direita entre os eleitores, e aí, no caso, Carol de Tony, saindo do PL, acaba causando ali um entrave, acaba causando ali uma sensação ruim entre outros parlamentares. Essas foram as palavras de Sanderson, ele, deputado federal também do PL. Conversei com ele sobre esse cenário eleitoral. Ele também é pré-candidato a senador, disse que vai concorrer às eleições para o Senado e que todas essas vagas, todas essas pré-candidaturas são pensadas junto com toda a liderança do partido para tentar eleger Flávio Bolsonaro, além de garantir, claro, maioria no Congresso entre os deputados e senadores. Essa que é a meta, inclusive, dos dois lados nessa eleição, né, Caniato? Ele ainda disse que, no caso, Carol de Tony, ela seria, sim, a dupla de Carlos Bolsonaro nessas duas vagas para o Senado em Santa Catarina, e uma terceira via, claro, Esperidião Amin tentando a reeleição, mesmo que fosse pelo Partido Progressistas. Ele falou que não via isso como um problema, mas parece que o entrave também entre Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, poderiam ter feito que Carol de Tony, então, tivesse essa outra opção, que, se for concretizada, não vai pegar bem. E só uma última informação, Caniato, conversando também com o deputado, ele disse que hoje, especialmente, não teve a reunião semanal que sempre tem toda quarta-feira no Congresso, reunião entre os parlamentares. O Hugo Motta não marcou na agenda nem hoje, nem amanhã, essas reuniões não aconteceram, e o deputado disse que até o momento, sem justificativa, ainda não foram explicados os motivos pelos quais essas reuniões não aconteceram, segundo o deputado, em um momento que tantos assuntos há de serem discutidos, e criticou o Hugo Motta por deixar essa oportunidade passar, viu, Caniato? Pois é, os bastidores da política em Santa Catarina. Matheus Dias acompanhando essas movimentações, tem conversado com muitos parlamentares, sempre apostos, trazendo as informações atualizadas aqui na programação. Obrigado, viu, Matheus? Um abração para você, a gente volta a conversar ao longo da programação. Deixa eu começar essa rodada com o Motta, porque nós abrimos o programa falando sobre uma notícia que indicava uma apuração, notícia de bastidor, que indicava a saída de Carol de Tony do PL para viabilizar sua candidatura ao Senado. Inclusive, ela não cumpriria uma determinação ou um acordo com o Valdemar Costa Neto, e, em meio a tudo isso, teve uma postagem de Michele Bolsonaro manifestando apoio a Carol de Tony. E aí o Motta abriu o programa falando, bom, esse assunto está rendendo muito mais do que nós imaginávamos. E de fato, né, Motta? Olha só, tem uma atualização durante o programa a respeito disso. Vários colegas de Carol de Tony entendem que ela é uma figura importante para o Partido Liberal. Não seria bom Carol de Tony sair do Partido Liberal. Como administrar tantos talentos em uma mesma sigla, em um mesmo estado? Hein, Motta? Bom, eu não acho que, se a deputada resolveu sair do partido, ela não deve estar muito preocupada se as pessoas do partido vão gostar ou não da saída dela, né? Se ela está saindo é justamente porque a situação é ruim e ela está em busca do que ela acha que é correto para a carreira política dela. E essa é uma situação que, na minha experiência, Caniato, mais cedo ou mais tarde, acontece na carreira de qualquer político. Chega um momento em que você se sente chamado a dar um passo
E o partido diz, não, a gente quer que você faça outra coisa. Você fala, não, mas eu estou convencido por isso, que o meu movimento agora é esse. E o partido diz, olha, desculpa, esse lugar que você está querendo aí já tem dono, já foi prometido para alguém. Isso é uma coisa absolutamente normal, especialmente quando a competição é por cargos que têm vagas limitadas. Só há 2 vagas para senador. Como é que você escolhe quem serão os candidatos? Você faz um concurso público? Você faz uma prova de conhecimento? Você escolhe quem é mais velho? Assim, não há uma resposta correta para isso. Eu sempre defendo que a política tem que ser feita baseada em convicções. E se em algum momento o político perceber que existe um conflito entre as suas convicções pessoais e o resto do cenário político, que ele siga as suas convicções. Agora, minha aposta, Caniato, é que a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto até chegar às eleições. Você, Dávila, alguma informação adicional? Carol de Toni quer algo novo? Espero que sim, espero que Carol de Toni vá para o Partido Novo, porque aí o Novo vai ficar forte em Santa Catarina. Vamos ter o vice-governador na chapa de Jorginho Mello e a candidata ao Senado que com uma enorme chance de vencer, que é Carol de Toni. Mas eu queria fazer um comentário importante aqui sobre Carol de Toni. Primeiro, como é possível uma deputada fazer um mandato extraordinário e se tornar uma figura altamente competitiva para o Senado? Isso mostra que a população reconhece parlamentares que se destacam por suas ideias, por sua atuação. Foi o que Carol de Toni fez. Ela escreveu a própria história com a sua atuação na Câmara dos Deputados. Esse é um fator importante. Hoje, Carol de Toni pode disputar o Senado por qualquer outro partido que ela escolher e ela tem enorme chance de ser eleita senadora, com apoio ou sem apoio das outras legendas, porque ela já tem nome em Santa Catarina, ela é querida pelo povo catarinense e ela tem baixíssima rejeição, ou seja, ela vai se eleger, não importa o partido que ela escolher. Isso mostra que quando você faz um bom trabalho, você está acima da pressão partidária. Isso que o Mota falou. E aí, no momento em que seu projeto pessoal está em conflito com o partido, você pode sair do partido e vai continuar e vai ter êxito eleitoral. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é a história de anunciar a candidatura muito antes da hora, como foi a questão do Senado em Santa Catarina. É por isso que está dando essa confusão toda. Porque, no fundo, como é que deveria ser o ritmo das coisas? Você define a candidatura para o governo do Estado e depois vai definir as vagas conforme os partidos estão sendo acomodados. Mas houve um assodamento. E, aliás, isso ocorreu lá atrás, até por causa do presidente Jair Bolsonaro, já lançando o Carlos Bolsonaro à candidatura do Senado antes dessa composição ser feita. Então, no momento em que a composição com outros partidos é feita, não existe outro espaço hoje no PL que não seja para Carlos Bolsonaro. E isso obriga Carol de Toni para outro partido, porque na acomodação da aliança de Jorginho Mello, ele quer outros partidos. PP, quer o PSD, quer outros partidos. Então, para fazer isso, ele tem que acomodar. Então, não dá para ter chapa puro sangue para o Senado. Então, mostra que essa construção, Caniato, para cargos majoritários, ela é muito delicada. E quando você coloca a carroça na frente dos burros, dá problema. E foi o que aconteceu em Santa Catarina com o PL. Pois é, mas o Dávila bem lembrou, né? Trata-se de uma discussão a respeito da necessidade de lançar muitos candidatos de direita, candidatos fortes, para o Senado. Isso lá atrás. Bolsonaro ainda nutria alguma esperança de que ele seria o candidato. E aí a ideia era: Flávio tentará o Senado, reeleição ao Senado pelo Rio. Eduardo vai disputar o Senado por São Paulo. Carlos vai disputar o Senado por Santa Catarina. E Michele disputará o Senado pelo Distrito Federal. Essa era a ideia à época, né? Mas, enfim, muitas coisas mudaram. Inclusive, Flávio nem vai disputar o Senado, ao que tudo indica, né? Você, Musa, as articulações e a possibilidade de Carol de Toni sair do PL.
Eu acho interessante nós falarmos a respeito disso, porque o Senado ele é uma das partes desse ano da eleição extremamente relevante. Extremamente relevante. Então é importante até que as pessoas comecem a se conscientizar a respeito disso, né? E veja quantos nomes nós mencionamos, ou vocês mencionaram no comentário aí, que envolve esse imbróglio todo em Santa Catarina, né? Que passa por partidos, que passa pelo filho do Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que passa pela Carol, que passa pelo Espiridião Amin, que passa por quem será indicado por esses dois senadores que compõem ali o estado de Santa Catarina. Me parece que ela tem ali a faca e o queijo na mão justamente por algo que ela construiu, como o Dávila muito bem falou. Eu acho que ela veio crescendo há pouco tempo e teve uma ascensão impressionante. E ascensão, eu estou dizendo, de aparecer, defendendo pautas importantes, mostrando coerência nos seus votos, ao menos aqueles que eu acompanhei. Então, ontem eu até falei com o Dávila à noite, eu estava jantando com um amigo nosso em comum e a gente estava falando a respeito disso quando você fez o trocadilho do Novo. Eu não tenho filiação partidária, não tenho nenhuma pretensão política, mas eu acho que o quadro intelectual das pessoas que melhor compõem hoje um partido vem do Novo. São pessoas que defendem a coerência com determinados tipos de ideia, sem o juízo de valor da ideia, coerência com aquilo que defende. E talvez ela tenha esse tipo de coerência. E por que eu falo isso? Eu recomendo vocês acompanharem, quem nos escuta, puxar, por exemplo, quem do PL ou quantos políticos do PL votaram a favor do gás do povo, que é uma medida populista, intervencionista e que leva ao endividamento. Então, será que, de fato, o PL defende 100% aquelas pautas que supostamente é defendida da boca para fora? E eu acho que a Carol Detone ela tem esse mérito e construiu esse crescimento dela por mérito próprio. Então, torço bastante por ela.